Endrick, Europa ou volta ao Palmeiras? Planos para Endrick após Real Madrid avaliar emprestá-lo. A imprensa espanhola citou que o clube quer dar ritmo ao centroavante, visto como última opção no setor pelo técnico Xabi Alonso. Principais janelas de transferência na Europa reabrem em janeiro. Texto do Thiago Ferri aqui para... Inclusive, Renan, teve uma questão aí que parece que ele chutou uma garrafa de água no treinamento esses dias e o Xabi não colocou ele mais no treino, ficou puto, assim. ele tá puto de não jogar, o Xabi tá puto por ele tá puto, enfim, né? A falta de espaço para Endrick fez com que o Real Madrid e o staff do jogador passassem a avaliar uma saída por empréstimo no início de 2026. As conversas ainda são embrionárias, mas já se começa a traçar o próximo passo na carreira do atacante de 19 anos. Neste momento, a ideia é buscar outra equipe no futebol europeu, pensando em garantir a presença de Endrick na Copa do Mundo de 2026. O retorno ao Brasil não está nos planos, para a tristeza dos palmeirenses no chat. Por sua história no Palmeiras, clube que o formou, torcedores criaram a expectativa de ver um retorno, ainda que por um período curto, até o Mundial de Seleções. Procurado, Verdão declarou ao GE que está totalmente focado na reta final da temporada e não comenta especulações. Dentro da academia de futebol, porém, também se trabalha com a informação de que não há chance de uma volta ao futebol brasileiro agora. Tanto o Real Madrid quanto o staff de Endrick tem como preferência uma recolocação na Europa. Ainda há, porém, pouco mais de 2 meses até a reabertura das janelas de transferências, tanto na Europa quanto no Brasil. Endrick não joga desde 18 de maio, quando sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele se recuperou em setembro e ainda não atuou nessa temporada. O camisa 9 do Real Madrid ficou no banco de reserva em 6 jogos e não foi utilizado por Xabi Alonso. Após a partida de domingo contra o Getafe, em quem mais uma vez não atuou, as conversas sobre uma possível negociação na janela aqueceram. Isso porque nos 5 meses em que esteve afastado dos gramados, Endrick viu 3 convocações de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e não fez parte de nenhuma. Lembrando que o próprio Carlo Ancelotti também não dava tantas chances assim pro Endrick no Real Madrid. Ele jogava a Copa do Rei e foi artilheiro da competição, mostrou seu valor, mas disputar com o Mbappé era realmente bem complicado, né? A 8 meses da Copa do Mundo, é importante para o jogador de 19 anos voltar a somar minutos em campo para brigar por uma vaga na seleção. Endrick foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid em 2022 e apresentado ao clube em julho de 24. O negócio foi fechado por cerca de 72 milhões de euros, equivalentes a aproximadamente 409 milhões na cotação da época, incluindo bônus e impostos. Amém. Graças a Deus, Palmeiras. Renan, pô, cara, assim, eu só acho o seguinte, cara, eu gostaria de, por exemplo, que o Endrick tivesse tido mais tempo no Palmeiras, mesmo depois da negociação, sabe? Eu acho que se o Real Madrid tinha claro que não iria usar, e na época que o contratou era o Carlo Ancelotti lá, era só conversar com o Carleto e falar: "Meu, você pretende utilizar? Não, não vai usar muito, então vamos deixar ele no Palmeiras, que ele é titular e tá se desenvolvendo pra gente ter ele aqui num nível mais à frente, de repente ele se estabelece na seleção e a gente traz um jogador de seleção brasileira." Eu acho que esse planejamento que o Real Madrid faz, geralmente com jovens que compram no Brasil, ele pode dar muito certo, como foi o caso do Rodrigo e do Vinícius Júnior, mas deu errado no Renier também, né? Então, assim, eu não gosto de você comprar um jogador que está em absoluta ascensão no futebol para colocá-lo encostado no banco de reservas. Que colocasse então no Castilha, como o Real colocou o Vinícius, como colocou o Rodrigo, para que o moleque tivesse mais minutagem, sabe? O jeito como o Real Madrid lidou com a questão Endrick não me agrada, e agora precisa buscar uma solução. E o Endrick, assim, ele fica numa situação muito difícil, né? Porque ele tá no maior clube do mundo, numa situação que é difícil você bater o pé, bater de frente com o treinador. Você vai brigar no Real Madrid, assim, então, ao mesmo tempo, você tem que se posicionar para jogar, porque se você não jogar agora, você vai perder uma fase fundamental de desenvolvimento pro resto de toda a sua carreira. Então, é sentar, conversar amigavelmente. Eu acho que chutar água no treinamento não é o caminho pro Endrick. Acho que o caminho é colocar a cabecinha no lugar, lembrar, fazer um exercício simples de onde ele veio, da onde ele chegou, aonde ele pode chegar, todo o futuro que ele tem pela frente. Então, ficar um pouco mais calmo, sem deixar de ter personalidade, sem deixar de se posicionar, mas se existir de fato a possibilidade para jogar num outro centro europeu a partir de janeiro, abraçar isso, fazer isso.
Mas, em todo caso, acho que ficou muito difícil pro Endrick ir para a Copa do Mundo, pensando que, mesmo que ele vá para um outro time no meio do ano, essas idas em janelas de inverno na Europa e adaptação a outros clubes são geralmente complicadas, né? Se eu sou o Endrick, eu busco um time que está precisando de um atacante para ele ser titular. Eu não escolho muito o nível do time. Ah, eu vou para a Premier League. Ele vai para um time que também ele vai jogar de vez em quando. Não vai resolver o problema dele. Ele precisa ir para um lugar que ele converse com o técnico antes e que ele saiba que ele vai ser prioridade nessa equipe. Ah, Se falou do então, PSG nas últimas semanas, que o Luiz Henrique estaria de ah olho. não, aí, O Luiz aí, Henrique aí gosta muito. E o próprio Olympique. E no Olympique tem uma questão política do clube, parece que tá meio bagunçado lá. E também não seria o certeza Olympique para eu ele. acho legal. É, Até então. porque Marseille é uma baita de uma cidade, Não, hein? com certeza. Puta que Não que pariu, que Madrid delícia. seja ruim, mas. Não, mas pô, Marseille e Madrid não dá pra comparar. É tipo É, comparar Madrid e Barcelona. Você prefere muito mais ver em Barcelona. sim. Marseille é uma cidade, se eu não me engano, litorânea. Muito elogiada por quem vai. Dizem que é uma das cidades mais lindas do mundo, assim. É, mas eu concordo com você com relação ao Endrick, que ele precisa jogar. Que seja num Wolverhampton da vida, que seja onde for, porque essa questão do clube já pesou para a seleção brasileira. Hoje em dia faz diferença, né? A gente tem jogadores de segundo escalão entre os times, né? De times de segundo escalão, que são titulares da seleção brasileira. Então, estar no Real Madrid e não jogar é pior do que ser titular no Bournemouth, no Southampton, sei lá, onde quer que seja. Southampton não, né? Mas enfim. É, é isso, acho que ainda que tem que sair mesmo, tem que tentar jogar e fazer o máximo de gols, o máximo de minutos possíveis nos 6 meses aí pré-Copa, pra tentar convencer o Ancelotti que ele é o homem-gol. Porque eu acho que dos centroavantes brasileiros dos últimos anos, assim, até dos que têm sido convocados para a seleção, acho que o Endrick é mais capaz do que eles, né? Se mostrou mais capaz tecnicamente, fisicamente. Agora ele. Pensando, Renan, pensando com a cabeça de técnico de seleção, eu não abriria a mão do Endrick, não, mesmo que ele não Também não. estivesse jogando. Não Eu é, também não. é que não é. Não, não vai de acordo com o que o Ancelotti está discursando, né, com relação a todo mundo. Sim. Seria uma Mas, quebra dentro do grupo, né? O grupo talvez entenderia como trairagem e tal, e exatamente. jogador tem Se deixar muito alguém, disso. tem muito disso. Mas assim, Agora, eu teria chamado sempre que o Endrick estivesse disponível, porque aí pronto, ele tá no é, meu grupo capa- aqui e eu confio no Endrick e ele vai jogar. Ponto. e você leva o cara pra Copa, mas assim, abrir mão de um cara que pode resolver um jogo pra você difícil numa Copa, porque quem são os jogadores que, beleza, eu adoro o João Pedro, adoro, sei lá, o Martinelli, acho ótimo jogador. Você pensando numa seleção com o Matheus Cunha de reserva, num quarteto ali com Rodrigo, Vinícius, Rafinha e, sei lá, Paquetá, não sei. Você imaginar um quarteto desse, esses todos que eu citei, entrando no segundo, vai entrar o João Pedro, Brasil perdendo para a França. Vai entrar o Martinelli, o Brasil perdendo para a França. Vai entrar o Matheus Cunha, o Brasil perdendo para a França. Com todo respeito, assim, eu vou estar vendo o jogo na minha casa e não vou ter esperança nenhuma que esses caras vão resolver. Eu também não tenho convicção que esses caras vão O Hendrick pôr a bola embaixo do entrando, braço. cara. O Hendrick entrando, eu sei que se sobrar uma na esquerda, irmão, É, uma minha na esquerda, ele mete uma paulada e ele tem muita estrela, cara. tem muita estrela, ele. E assim, tem a questão da personalidade também. O Endrick é um tipo de jogador que gosta de jogo grande, gosta de decidir, gosta de estar ali. O É maior tudo que o Gabriel exemplo. Jesus nunca foi. Exatamente, ele é o oposto do Gabriel Jesus, assim, meteu gol em clássico, decidiu o título. O É, Jesus também decidiu, mais ou menos, né? Na final da Copa do Brasil, ele pipocou, com muito tava, respeito, tava doendo um ombrinho. porque com 35 segundos de jogo ele tem uma chance na frente do João Paulo que, É, pô, não pode perder. Mas é isso, cara. O Endrick é esse tipo de jogador que vai pedir bola, vai tentar resolver, vai pro combate físico que pode causar de repente uma expulsão do adversário, né? Porque ou o cara já tá amarelado,
ou como o Endrick, apesar dele ser baixo, tá, para centroavante, ele é muito forte, então numa disputa o zagueiro tenta entrar mais forte, passa do ponto, é expulso. Enfim, o Endrick tem muitos recursos que outros jogadores convocados para essa posição na seleção brasileira não têm, e eu acho que ele precisa jogar e ser convocado. É isso.